2016 mal começou e já se tornou um ano importante para as pessoas com deficiência. É que a partir de 1º de janeiro, finalmente entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão, o que deve acelerar o processo de acessibilidade das cidades brasileiras. Hoje, no Brasil, existem cerca de 13 milhões de pessoas com pelo menos uma deficiência severa. Entre as dezenas de dificuldades que sentem, uma delas é a locomoção. É difícil por causa de buraco, né? As calçadas aqui são muito ruins. São. Mas a partir de hoje, as coisas começam a mudar quando entra em vigor a Lei Brasileira de Inclusão. As pessoas com deficiência terão direito a transporte acessível, rampas de acesso, calçadas bem conservadas, piso tátil, avisos sonoros, informações em braille, garantias de benefícios sociais. A Lei Brasileira de Inclusão foi discutida por 12 anos e fez uma compilação e modernização das leis existentes voltadas às pessoas com deficiência. Ela faz essa análise e constrói com vistas à Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que virou emenda constitucional na Constituição brasileira em 2008. Então, ela vai possibilitar que a gente possa aplicar no dia a dia das cidades, das pessoas, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. As cidades, as empresas e prédios particulares terão algum tempo para se adaptar às novas regras, mas alguns itens serão aplicados imediatamente, como, por exemplo, punir discriminação às pessoas com deficiência. Esse eu considero um avanço muito importante, né? A discriminação contra pessoas com deficiência passa a ser crime no Brasil, né? É punível com reclusão de 3 anos, se o agressor, ou, enfim, a pessoa que fez a discriminação é o cuidador da pessoa com deficiência, a pena é acrescida em 30% ainda. Então isso é uma forma da gente garantir que as pessoas com deficiência não sejam discriminadas no nosso país, e isso é fundamental. De acordo com a secretária, todas as novas edificações e as reformas terão de ser planejadas também para as pessoas com deficiência. Não tem mais desculpa, né, para um prédio novo que é construído não ter acessibilidade plena, o desenho que a gente chama de desenho universal, né? Desde a rampa até o piso tátil para a pessoa com deficiência visual, os avisos para as pessoas com deficiência visual poderem circular naquele próprio, elevadores se forem necessários, rampas, banheiros acessíveis, enfim, tudo isso precisa estar em todas as edificações novas e onde for possível em todas as reformas. E a gente precisa construir a nossa calçada pensando, lógico, no nosso bem-estar, mas pensando em quem circula ali também, né? A gente vê muitas calçadas onde você tem a rampa de entrada para o carro, né? E um degrau, né? Onde não passa uma cadeira de rodas. Então, esse conceito de acessibilidade é uma questão de cidadania também, e todo mundo precisa construir esse conceito no dia a dia. Outra parcela importante da população que precisa ter seus direitos respeitados é a da comunidade LGBT. Lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexuais. Pessoas historicamente submetidas à discriminação, violência, perseguição e outros tipos de abusos em praticamente todos os cantos do planeta. Aqui no Brasil, é claro, não é diferente. Respeito e dignidade. Estes são os objetivos que a população LGBT pretende alcançar agora em 2016. A Prefeitura de São Paulo tem desenvolvido projetos de amparo, combate ao preconceito e inserção de LGBTs à sociedade. A cidade já é referência nacional no assunto. Agora, no final de 2015, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou o projeto de lei orçamentária que o prefeito mandou para a Câmara. Tem o maior orçamento da história do país para a política LGBT, são quase 9 milhões de reais. São Paulo é uma exceção. A preocupação e a estrutura oferecida aqui não acontece no restante do país. Aliás, toda a possibilidade de avanço nos direitos LGBTs, segundo Alessandro, é barrada no Congresso Nacional. A agenda que o Congresso Nacional colocou, o Dia do Orgulho Heterossexual, o Estatuto da Família, então não é só por conta do debate de gênero nos planos de educação municipais e estaduais, é por conta da própria agenda conservadora em todos os aspectos, mas nesse aspecto específico que o Congresso Nacional capitaneou em 2015. Para Alessandro, o Poder Executivo também poderia ter feito mais. Consigo visualizar um pouco isso, assim, uma opção por melhorar condições de vida concretas das pessoas, ampliação de emprego e pouca percepção ou pouca sensibilidade para tratar de outros aspectos que influenciam talvez tanto
quanto esses a vida das pessoas. O racismo cotidiano que as pessoas sofrem no dia a dia quando vão procurar uma fila de emprego, o racismo que as pessoas sofrem na escola, o machismo que as mulheres sofrem quando viram a esquina e são xingadas ou são ofendidas pelos homens, a lâmpada que LGBTs levam na cabeça na Avenida Paulista, as travestis que são queimadas em Curitiba. Esses temas ficaram escamoteados. Nós continuamos falando sobre inclusão social. Você sabia que a quantidade de moradores de rua em São Paulo vem crescendo mais lentamente nos últimos 3 anos? Pois é, nesse mesmo tempo, aumentou bastante o número dos que usam o Sistema Municipal de Acolhimento, albergues e centros de convivência. A repórter Caroline Campos foi conhecer quem são essas pessoas que procuram os equipamentos da Prefeitura. Nascido em Curitiba, Celso busca uma vida melhor em São Paulo pela segunda vez. Na primeira, em 2014, os 8 meses na capital serviram de experiência para que desta vez o futuro seja mais promissor. Dormir na rua mesmo, entendeu? De pegar chuva, de ficar às vezes acordado, sem tomar banho vários dias. Só que você vai indo, chega uma hora que você tem que dar um basta. Celso é um dos 155 acolhidos da Estação Vivência, que fica no centro de São Paulo. Ele era corretor de seguros, mas o alcoolismo prejudicou sua trajetória. Hoje, por intermédio do centro de acolhimento, ele conseguiu um emprego de auxiliar de limpeza e se orgulha do novo recomeço. Nunca me imaginei nessa situação, de estar pegando uma vassoura, varrendo. E hoje eu acho uma coisa maravilhosa, é uma profissão digna e honesta. As histórias aqui são semelhantes. Seu Marco Antônio trabalha hoje com artesanato, mas era gerente de vendas. Ele perdeu o emprego e se afastou da esposa e 2 filhas por conta da combinação de drogas com álcool. Em São Paulo, são 72 centros como este que têm capacidade para atender até 10.000 pessoas em situação de rua. Crescemos, em número de acolhimento para famílias, mulheres com crianças, idosos e pessoas em situação de imigração, para imigrantes. Isso faz com que a rede tenha uma característica hoje mais plural. Consequentemente, você tem um número maior de adesão para o acolhimento. Segundo o último censo da Prefeitura, hoje a capital paulista tem quase 16.000 moradores de rua. E desses, mais da metade são atendidos pelos serviços municipais de acolhimento. Em 2000, eram 8.700 moradores de rua e somente 3.700 acolhidos, pouco mais de 40%. Nesse tempo, as regras nos abrigos também mudaram. Tinha um despertar às 5 horas da manhã, tinha algumas regras e situações que os serviços de acolhimento impunham que afugentavam a nossa população em situação de rua. Você tem um horário hoje de saída mais tarde, por volta das 7, 7h30 da manhã. Isso faz com que uma população que resistia passe aí. Nos centros de acolhida, eles encontram refeições, banho e quem trabalha à noite pode dormir durante o dia. Alguns passam o dia inteiro fazendo atividades, outros ficam só por um período. Nós contamos com uma equipe de assistente social, de psicólogo. A gente consegue trazer para eles algumas regras de convivência, para o bem de todos. Então, questões como não trazer armas, não entrar com drogas, questões de convivência para não haver conflitos. São realizadas atividades culturais também. Esse senhor, que preferiu não ser identificado, faz artesanato com revistas e jornais e consegue uma renda mensal. A ideia geral para todos é que a gente consiga alcançar o máximo de autonomia que cada um pode. Então, tem a pessoa que a gente considera que, fazendo acompanhamento, ela vai conseguir ter uma saída qualificada para ir para uma república, para alugar uma casa, consegue restabelecer os vínculos familiares. Então, cada caso realmente é considerado individualmente e esse acompanhamento a gente faz com eles diariamente. Foi o que eu estou tentando fazer, olhando para frente, não desanimar, e tive essa oportunidade, novamente estou tendo essa oportunidade. Início de ano é momento de transformação. Pois é esse o lema nos salões de beleza, um setor que vê a crise passar longe. Fica aí que o Panorama já volta com essa reportagem. Até já!